Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, aluno da nossa classe Abraão, obreiro da nossa igreja, a DCG, Assembleia de Deus em Campo Grande, na congregação em Alto Castro. Louva a Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Nós estamos aqui para mais um estudo devocional, orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista na nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical para cada lição. O nosso estudo devocional de hoje está previsto no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, do verso 9 ao verso 40, que é o último versículo do capítulo 23. Nós não vamos fazer leitura de todos esses versículos, porque isso iria contrariar o propósito do nosso devocional, que é de fazer vídeos curtos para uma meditação rápida e diária sobre a nossa lição. E ler todos esses versículos deixaria o vídeo muito extenso, e eu já tentei gravar e ficou muito extenso. Então eu separei apenas um versículo para nós orientarmos o nosso estudo devocional. Mas você, na sua casa, leia todos esses versículos do 9 ao 40, leia todo o capítulo 23, leia todo o livro do profeta Jeremias, leia todo os livros dos profetas menores, porque é bênção para a sua vida. Então eu separei aqui o verso 21. Então Jeremias, capítulo 23, o verso 21 diz assim: Não mandei os profetas, todavia, eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia, eles profetizaram. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós estamos nos preparando para a lição de número 1 do terceiro trimestre. Esse trimestre nós estamos estudando as profecias do Antigo Testamento, com ênfase nos profetas menores. Na primeira lição, tem por título Mensagens Proféticas. Deus continua falando. Ao longo dessa semana, nós vimos que Deus ele separa homens comuns, sujeitos às mesmas paixões, às mesmas provações, às mesmas tentações que nós, para ser porta-vozes da sua mensagem. Vimos que Deus levanta homens com características diferentes, com personalidades diferentes, com níveis de intelectuais diferentes, em contextos políticos e históricos diferentes, mas com o mesmo propósito de transmitir ao povo a sua palavra. Vimos que essa foi a maneira que Deus instituiu para que ele se comunicasse com o seu povo. Lemos no livro de Deuteronômio, capítulo 18, que Deus não queria que o seu povo buscasse saber a sua vontade da mesma maneira que o povo pagão, que assim fazia através de adivinhações. Falamos até aqui um pouco sobre astrologia. Essa não era a maneira que Deus gostaria que o povo se relacionasse com ele. Isso era abominação ao Senhor. Então Deus decidiu falar ao povo através dos seus santos profetas, santos homens de Deus. Falamos também um pouco das características desses homens de Deus, que eram dotados de coragem, eram conhecidos como homens de Deus, e que falavam a palavra do Senhor. Ainda no livro de Deuteronômio, nós podemos verificar, lá no capítulo 18, no verso 22, que diz assim: Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, qual é a profecia verdadeira? É a que se cumpre. Então, no devocional de hoje, nós vamos ver que nem todo profeta que falou
que disse falar em nome de Deus, era um profeta enviado por Deus. Por isso que eu li, de todos os versículos, eu separei o versículo 21, que diz: não mandei os profetas, e eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Então aqui, Deus está usando o profeta Jeremias para advertir o povo contra as falsas profecias e contra os falsos profetas. O profeta Jeremias, ele profetizou num contexto de grande apostasia do povo de Deus, um esfriamento, uma falta, uma religiosidade que não agradava a Deus. Então, Deus ele vai usar o profeta Jeremias com uma palavra, uma mensagem genuína e dura, clamando ao povo que se arrependa e que se voltasse novamente ao Senhor. O ministério do profeta Jeremias compreendeu um período histórico de declínio do Império Assírico e ascensão do Império Babilônico. Então, os reis, os 5 reis, os 4 reis que o profeta Jeremias ele profetizou durante 5 reinados. E durante grande parte desses 5 reinados, o rei que governava conduziu o povo de maneira errada, fazendo com que o povo se pervertesse. E para piorar, os profetas que se diziam falar em nome do Senhor, falavam em nome de Baal. Se nós formos ler os versículos propostos pela leitura complementar do 9 ao 40, nós vamos ver que Deus não estava se agradando da maneira que os profetas profetizavam. Então ele diz que os profetas de Samaria, ou seja, do Reino do Norte, Deus viu loucura neles. E os profetas porque profetizavam da parte de Baal. E os profetas de Jerusalém, ou seja, os profetas do Reino do Sul, de Judá, ele via coisas horrendas. Olha que coisa tremenda, Deus está dizendo que nas profecias dos profetas de Israel, ou seja, dos profetas do norte, do Reino do Norte, ele via que profetizavam da parte de Baal. E dos profetas de Judá, ou seja, do Reino do Sul, de Jerusalém, ele via coisas horrendas. Então eles falavam o que Deus não havia mandado que eles falassem. Então, nós vamos ver que nem toda profecia, nem todo aquele que diz que fala da parte do Senhor, é realmente o enviado de Deus. Nessas passagens bíblicas, nós vemos que Deus estava preparando um juízo pela apostasia do povo. E os profetas profetizavam paz e sossego. Então Deus vai usar o profeta Jeremias para advertir o povo. Eu não estou enviando esses homens. Olha o que diz aqui no verso 25. Tem ouvido o que diz aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas de engano do seu coração? Queridos, esse texto nos faz uma reflexão. Que tipo de mensagem a Igreja de Cristo está profetizando nos tempos de hoje? Onde o que se vê é corrupção, o que se vê é prostituição. Nós falamos que a prostituição era, assim como o adultério, é uma nomenclatura, uma expressão que se referia ao desvio, Quando o povo de Deus praticava a idolatria, se desviava dos caminhos do Senhor, isso dava o nome de adultério ou de prostituição. E é esse momento que nós estamos vivendo. As pessoas estão se desviando da palavra de Deus para satisfazer o seu próprio ego,
as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Então o que se profetiza é que Deus vai abrir porta, é que Deus vai fazer, né? Quando na verdade Deus está querendo que a gente profetize a correção, profetize que o povo volte, né, para o Senhor, volte para o Evangelho, né? Hoje, a palavra a ser profetizada já foi revelada, que está nas Santas Escrituras, que é a palavra de Deus. E é esta palavra que nós temos que profetizar. Então eu deixo uma reflexão para os irmãos. Será que a palavra que nós estamos profetizando é verdadeiramente a palavra de Deus? Fica esta reflexão. Ou nós devemos ter cuidado para não, como profetas de Deus, não sermos advertidos, assim como o profeta Jeremias advertiu aqueles falsos profetas, né? Lembra do verso 21? Não mandei os profetas, todavia, eles foram correndo. Não falei nada a eles, todavia, eles profetizaram. Queridos, que nós possamos ter zelo e responsabilidade com a palavra de Deus, para que a nossa palavra venha realmente proferir aquilo que vem do coração do Senhor e não do nosso próprio coração. Que esta palavra venha trazer alegria ao seu dia, que esta palavra venha trazer vida ao seu dia, que esta palavra venha fortalecer a sua fé e que Deus continue falando melhor aos nossos corações. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais um devocional orientado pela revista, pela leitura complementar da nossa revista Betel. Quem sabe nós iremos fazer um resumo do que foi visto ao longo dessa semana. Queridos, que Deus te dê uma sexta-feira de bênção e de vitória no nome de Jesus. Fique com Deus.